Pronto, então vamos lá. A gente vai fazer essa daqui. Ela é que nem aquela atividade dos fractais de que vocês vão ter que baixar um módulo do Go para ele poder funcionar. Então eu vou abrir aqui. Perdão. Vou abrir aqui no VS Code para a gente ver. Então. Pronto, a gente vai baixar aqui o editor interativo. E aí ele vai criar alguns arquivos de código e a descrição. Então vou aqui baixar a atividade. Deixa eu colocar isso aqui para claro, senão a gente não vai ver nada. Ctrl KT1. Seja bem-vinda. Então vamos lá, isso daqui, ó. O editor de texto interativo utiliza uma lista ligada de linhas para armazenar o texto. Cada linha é uma lista ligada de caracteres. Iteradores são utilizados para apontar a linha corrente e o caractere corrente dentro da linha. O cursor é desenhado automaticamente a partir da posição do iterador cursor. Autoavaliação. Para cada funcionalidade implementada, você receberá uma pontuação que vai de 0 a 10. Verifique sempre os limites dentro de cada funcionalidade, tentando sair das linhas e verificando o comportamento do editor. Esse valor que você vai colocar, esse será o valor que você vai colocar na hora de avisar o quanto da atividade foi feita. Então, na hora que vocês fizerem a atividade, vocês vão na hora de dizer o quanto que fizeram, eu fiz 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, fiz tudo, baseado nessa métrica aqui, ó. Então, o que é que vocês vão estar implementando? Um editor de texto, onde você vai para a direita, vai para a esquerda, quebra a linha, vai para a linha de cima, vai para a linha de baixo, escreve, apaga, de forma interativa. Então, sugiro que vocês sigam essa sequência. Quando o editor começa, vai ser só uma tela preta. Vou mostrar como é que faz, aí daqui a pouco vocês fazem. Primeira coisa, baixa o projeto. Aqui no extra.md vai ter a descrição de o que é que vocês têm que instalar. Então, número 1, navegue pelo terminal até a pasta do projeto. Você tem que achar os arquivos lista.go e main.go. Então eu vou lá pelo terminal. Lembra, você pode vir por aqui, ó, pelo botãozinho direito. Tá vendo aqui lista.go e main.go? Você tem que chegar nessa pasta. Você pode clicar aqui no botãozinho direito e colocar abrir no terminal integrado. Se você der um ls, vai estar aqui, ó, lista.go e main.go. Aí você tem que baixar o módulo do Go que vai fazer essa interface de interação. Então você vem aqui no extra.md e vai lá Go Mod Init. Não precisa desse porque ele já inicializou o módulo, mas você precisa desse de baixo, ó, Go Get, github.com, gdamor. Precisa dar esse comandinho aqui, ó, pum, Go Get. Ele vai baixar a biblioteca do Go que permite você interagir com o terminal. Isso é gravado, certo? Sim, senhor. E aí, para rodar o projeto, se você tiver com o TKO que foi feito de ontem para hoje, você pode rodar com TKO run *.go. E aí ele vai abrir essa tela, tá vendo? O que é que eu tenho? Eu consigo digitar e eu consigo ir para a esquerda, mas eu não consigo ir para a direita, eu não consigo dar Enter, eu não consigo apertar o Del, eu não consigo apertar o Backspace, eu só consigo fazer o quê? Digitar e ir para a esquerda. Por quê? Porque só tem essas duas coisas implementadas. Ó, vocês vão implementar o editor de texto, tá vendo o editor de texto em terminal? Para sair, você aperta o Ctrl C. Se você tiver com o TKO desatualizado e não quiser atualizar, você pode rodar com Go Run, tá vendo? Go ao invés do TKO. E aí vai funcionar da mesma forma. Eu sugiro que você atualize o TKO. Façam esses comandos aqui agora, vai lá. Eles estão lá no extra.md.
você tem que entrar dentro da pasta que tem o lista.go e o main.go. Bora nós. Estão fazendo? Deu certo? Então pronto. Quando vocês rodarem, é para ficar aquela tela preta onde vocês conseguem digitar e ir para a esquerda. Alguém conseguiu já? Digitar e ir para a esquerda? Pronto. Aí vocês podem abrir o arquivo main.go e começar a olhar ele, bisoiar ele. Vamos lá. Estão dando os comandos? Dando. Vamos lá. Primeira coisa que vocês vão perceber. Quando vocês abrirem, ele vai ficar todo vermelhinho. É porque o VS Code, ele entende projetos pensando em diretórios. Então, se vocês quiserem que ele fique bonitinho, basta vocês abrirem o VS Code nessa pasta. Então, quando vocês abrirem o VS Code nessa pasta aqui da atividade, aí ele vai entender o path correto e não vai ficar dando erro de como se ele não estivesse encontrando os elementos. Você abre o VS Code diretamente na pasta onde tem os arquivos .go e aí ele vai funcionar certinho. Se você está no CodeSpace, aí não tem o que fazer, porque você não tem como trocar de pasta no CodeSpace. Talvez até tenha, mas eu não sei fazer. Nunca pesquisei. Então, o que é que nós temos? Nós temos esse arquivo aqui e o arquivo da lista. E se você tiver feito a configuração, quando você digitar tko run ponto ou asterisco.go, aí ele vai rodar o projeto. E aí vai te dar só uma tela preta onde você consegue escrever e ir para a esquerda. Só consegue fazer essas duas coisas. Escrever e ir para a esquerda. É só dar um Ctrl C para você sair, porque você não tem nenhum atalho para sair manualmente, você mata com Ctrl C o editor. Se por acaso, vamos lá, o que a gente acabou de instalar? Esse Tcell, ele é uma biblioteca do Go que permite interagir com o terminal sem que você precise ficar dando Enter. Ele pega a tecla na hora que você digita e manda para o programa. Mesma coisa que o TKO faz, só que o TKO é feito em Python. Então, o TKO usa o equivalente ao Tcell, que seria o curses. Então, quando você digita alguma coisa, esse negócio que você digitou vai para o programa
e o programa consegue atualizar a tela como se estivesse desenhando em cada um dos elementos. Então pronto, o que a gente acabou de instalar foi essa biblioteca. Podemos passar para a parte de explicar o código? Então vamos lá. Ei, professor. Oi. O meu só abriu quando eu coloquei Go, Run, asterisco.go. Quando eu coloquei TKO não funcionou. Porque ele estava com bug, você tem que instalar a versão do TKO de hoje. PPX Upgrade TKO para funcionar com TKO. Entendeu? Então a versão tinha um bugzinho. E aí eu consertei para funcionar com o Go. Aí se você der o PPX Upgrade TKO, vai funcionar. Então lembrando, como é que eu rodo? Se tiver atualizado, TKO run ponto, e se não tiver atualizado, Go run ponto. Você roda o projeto, tá vendo? Ó? Você roda o projeto. Vamos entender agora o código. O código tem dois arquivos, o main.go e o lista.go. O lista.go é praticamente o código da lista que vocês deveriam ter feito semana passada. Aquela lista com iteradores, com templates, tudo. Está aqui. Eu fiz uma distinção para esse projeto para ficar mais fácil de trabalhar com o editor de texto, que é quando você dá o next, ele não te joga no nulo. Naquela lista que a gente passou com a atividade, o next te jogaria no nulo. Aqui ele não joga. O next vai te jogar, na pior das hipóteses, no root, que é aquele nó de marcação. Lembra que eu tenho o nó central, aí eu tenho next, e volto para o nó central? Pronto. Então, para não ter perigo de você ficar caindo fora da lista, o next vai, na pior das hipóteses, te jogar no end da lista, tá vendo? Ó? O fim da lista é o root. Então, você consegue dar next, até, por exemplo, chegar no fim da lista. Então, aqui está a implementação da lista inteira. O que é que a gente tem de método? A gente tem como criar... A gente não cria os nós diretamente, a gente cria a lista. Então, você consegue criar uma lista de qualquer coisa. Tendo a lista, você consegue dar um pushback, jogar no final da lista. Consegue dar um insert, jogar no meio da lista. Mas para jogar no meio da lista, você precisa saber onde nesse meio. A lista, ela é uma lista ligada, então você não pensa em índices, não é na posição 5, na posição 6. Você pensa em iteradores. Eu vou te jogar na posição do iterador. Então, dá um exemplo aqui. Se eu quisesse te jogar, fazer aqui um Funkman, só para a gente entender. Então, eu vou criar aqui uma lista de inteiros. Obrigado, Copilot. Aí joguei todos esses elementos. Se eu quisesse colocar alguém entre o 1 e o 2, eu precisaria fazer o quê? Precisaria criar o iterador. Precisaria fazer ele ir para a próxima posição. E aí, agora sim, eu consigo, ó. Peguei o iterador, começou apontando para o primeiro elemento, fiz ele para o próximo, agora ele está apontando para o segundo elemento, e aí eu consigo inserir o 4 na posição que era o 2. Se agora eu mandar imprimir a lista, o que é que eu terei? Ele não vai deixar eu rodar isso daqui, porque eu já tenho uma main lá do outro lado. Deixa eu desabilitar essa main aqui, só para gente conseguir mostrar o exemplo. Main loop, main 2, pronto. Pronto, tá aqui, ó. 1, 4, 2, 3. Então, você pensa as localizações através de iteradores. Mas o editor de texto são várias linhas. Uma linha é uma lista de caracteres. Isso daqui é uma linha. Você imagina, ó, isso daqui é uma linha. É uma lista de caracteres. O texto inteiro é uma lista de linhas. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o código principal
para a gente entender o que é que você vai mexer e o que é que você não vai mexer. O que é que você vai mexer? Só nas funções correspondentes às teclas. Tá vendo aqui, ó? Ir para a esquerda, digitar o Enter, ir para a direita, tecla para cima, tecla para baixo, tecla Backspace, tecla Delete. Vocês vão ficar alterando e voltando esses códigos. Por exemplo, tecla para a direita vai para o caractere da direita. Vai para o caractere da direita enquanto você não sair da linha. Enquanto você só tem uma linha, a sua implementação é: enquanto eu tiver um caractere da direita, vai para a direita. Aí, quando você estiver mais lá na frente, lá no ponto 3, 4, ele vai dizer: quando você chegar no fim da linha e clicar para a direita, o que é que ele tem que fazer? Quando você está no fim de uma linha e clica para a direita, ele faz o quê? Não. Ele vai para o começo da linha de baixo. Não é isso que ele faz? Então, quando você está no fim de uma linha e clica para a direita, você vai para o começo da linha de baixo. Então, você volta aqui em ir para a direita e atualiza o comportamento de ir para a direita. Então, por exemplo, no começo, a primeira implementação de ir para cima e ir para baixo é só ir para o começo da linha de cima ou ir para o começo da linha de baixo. Só que depois você vai pedir para ajustar o seu comportamento. Quando você clica para ir para baixo, ele tenta... Por exemplo, se eu estou bem aqui e clico em ir para baixo, ele vai para o começo da linha de baixo. Para onde é que ele vai aqui? Vai para ficar entre o R e o A. Então, a primeira implementação de ir para baixo é a mais simples possível. Vai te jogar para cá. Toda vez que você vai para baixo, você vai para o começo da linha de baixo. Toda vez que você vai para cima, você vai para o começo da linha de cima. Aí, quando você estiver lá pelo ponto 6 ou 7, você vai tentar fazer o quê? Manter a posição. Se por acaso, se você estiver numa linha maior do que a linha de baixo, você vai o quê? Para o final da linha de baixo. E por aí vai. Mesma coisa, primeira versão do Enter vai ser só criar uma linha do lado de baixo. Então, se eu estou bem aqui e dou um Enter, o que ele vai fazer é criar uma linha e te jogar para o começo. Só que lá pelo quinto ponto, o que é que o Enter faz quando você está bem aqui? Quebra essa linha em duas. Entendeu? Então, a gente vai ficar implementando essas funções aqui, indo e voltando. Que a gente implementa o write, depois com múltiplas linhas a gente melhora ele, por aí vai. O backspace apaga um caractere. Só que lá na frente, o que é que o backspace faz quando você está no começo da linha? Se eu aperto o backspace e eu estou no começo da linha, o que é que ele tem que fazer? Ele junta as linhas, não é assim que ele faz? Então, se eu tenho aqui um texto, eu estou no meio da linha, ele apaga o caractere. Mas se eu estou no começo da linha, ele junta a linha. Se eu estou no começo da linha, ele junta a linha. Então, o que a gente vai implementar são esses comportamentos. Vamos entender o que é que a gente está vendo. A main você não mexe. O loop principal você não mexe. O que é que o loop principal faz? Captura as teclas, ó. Se você teclar o Enter, ele chama a função Enter. Se você clicar no Left, ele chama o Left. Então, ele só faz redirecionar. Você não vai mexer na função... Isso daqui, ele cria o editor de texto. Ó, tá vendo aqui, ó. Criou o editor, que são aquelas funcionalidades. Inicializa o screen. Cria um vetor de linhas, ó. Criei, dei uma nova lista em uma lista de caracteres. Então, esse cara aqui é capaz de guardar uma lista de caracteres. Não existe um texto sem uma linha para escrever. Então, eu sempre começo com uma linha válida. Não tem um texto que não tem nenhuma linha. Isso não faz sentido, lógico. Um texto vazio é um texto com uma linha que não tem nada. Não existe um texto que não tem linha. Concorda? Beleza? Então, para o nosso texto começar, você pode renomear isso aqui se você quiser para texto, tá certo? Para o nosso texto começar, eu criei uma lista de
caracteres, que é uma linha, e coloquei no meu texto. Aí aqui a gente tem dois iteradores. Se quiser, você pode renomear iterador para linha e o iterador para o caractere. Talvez assim fique mais legível. O iterador para a linha e o iterador para o caractere. Iterador para a linha aponta em que linha você está, para facilitar. E o iterador para o caractere aponta em qual caractere da linha você está. Então, para se situar, você tem esses dois elementos. Em que linha eu estou, em que caractere dessa linha eu estou. Ok? Então, a gente vai ter que aprender a se movimentar no texto pensando nessas duas entidades. Então, talvez renomear assim melhore a compreensão de vocês. Então, o texto é uma lista de linhas, lembra? Como eu quero começar na primeira linha, eu pego texto.front. Texto.front me dá a primeira linha. Então, esse cara aponta para a primeira linha. O caractere que ele vai começar é isso daqui que aponta para a primeira linha. Quando eu dou um ponto value, eu pego o elemento apontado. E quando eu dou o ponto back ou o ponto front, eu pego o iterador para o caractere. Então, o que é o desafio dessa atividade? É a gente sair de um modelo em que a gente só pensa em posições. Ah, mas se eu tivesse com vetor era índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Eu ia estar pensando em posições. Aqui não. Na vida tem muito mais coisa que vetor. Todos os outros elementos são baseados em iteradores e não em posições. Você não se localiza numa tabela hash por posição. Você não se localiza numa lista ligada por posição. Você se localiza por iteradores. Então pronto, a gente vai fazer todas as coisas manipulando essas três variáveis. Texto, que é a lista de linhas. Line, que seria o iterador para a linha. E o cursor, que é o iterador para o caractere. Vamos dar um exemplo aqui. Nas duas funções que estão implementadas. O que é inserir um caractere? Inserir um caractere é pegar a posição do cursor e colocar um elemento na posição do cursor. Sim ou não? Sim. Então, quem é o cursor? Eu mudei o nome, tá? Isso daqui a gente chamava de cursor. Chamei esse cara aqui de iterador de caracteres para a gente entender que ele aponta algo, tá? Então, adicionar uma informação, eu adiciono na lista. Cadê a minha linha? A minha linha é ponto. O iterador de linhas, ponto value. Isso daqui é a minha linha. A minha linha é uma lista de caracteres. Então, eu vou inserir no meio da lista. Para inserir no meio da lista, eu preciso dizer onde. E o onde vai estar sendo apontado pelo cursor. Eu digo, olha, eu vou usar o cursor para inserir na linha em que eu estou esse caractere que eu quero. E aí, depois disso, eu tenho que fazer o cursor ir para a próxima posição. Deixa eu comentar isso daqui para a gente entender como é que ficaria. Se eu tirar a ideia do cursor ir para a próxima posição, o que é que está acontecendo? Eu digito, eu insiro na posição do cursor, ou seja, antes do K, eu inseri o A. Só que lembra que o insert sempre insere antes. Eu estou inserindo e os elementos estão indo para frente. O que é que eu tenho que fazer? Fazer o cursor andar. Na hora que eu insiro, eu tenho que fazer o cursor andar. Então, na hora que você insere, você tem que fazer o teu cursor ir para o próximo. Cursor ir para o próximo. Quando eu coloco para a esquerda, o que é que eu tenho que fazer? Vou tirar todas as verificações. Ó, esquerda vai para o anterior. Então eu poderia fazer de forma muito simplificada que na direita o meu caractere vai para o next. Sim ou não? Só que se eu só colocar isso, bora testar aqui. Ó, tá funcionando, consigo ir para a esquerda. Ué, era para ele dar o loop? Sim ou não? Não, não era para ele dar o loop. A mesma coisa para a direita, era para ele dar o loop? Não, era para ele ter ficado na direita. Então você vai ter que consertar. Ué,
para ir para a esquerda, eu só posso ir para a esquerda se o atual, sai Copilot, se o caractere atual, se o iterador, se o previous dele for diferente de quê? Esse iterador, ele está numa lista. Esse iterador, ele está caminhando numa lista. A minha lista é a linha em que eu estou. Eu quero saber, ei, eu cheguei no final dessa lista, aqui é a lista, aqui é o iterador. Se ele não for, se o anterior a ele não for o fim da lista, então o que é que eu faço? Ué, por que é que não funciona? Porque esse é o iterador. Para passar do iterador para o valor, eu tenho que acessar o value. Então, iterador, valor, end. Isso aponta a minha lista, isso pega o valor da lista. Se eu não tiver chegado ainda no fim, né, o fim é o contrário, eu vou para a esquerda. Então agora, deixa eu testar se está funcionando. Esquerda. Aí, não consigo mais ir para a esquerda. Eu tenho que consertar o que agora? Para a direita. Vou fazer mais um com vocês, tá? A primeira versão do Enter, a gente tem que criar uma linha do lado abaixo da linha que eu tô e mudar para ela. Só isso. Então, vamos aos pouquinhos. Eu estou em algum lugar. Pensando nas linhas, eu estou em line. Ok? Então, isso é o iterador que me diz em que linha eu estou. Quem é a lista de linhas? A lista de linhas é ponto texto. Então, o que eu quero é inserir uma nova linha nessa lista, abaixo dessa posição. Então, eu vou lá, ponto texto, ponto value, ponto texto, ponto value. Não. Texto já é a lista, ponto texto, ponto insert. Tenho que inserir onde? Abaixo da linha que eu estou. A linha que eu estou é ponto linha. Essa é a linha que eu estou. Eu tenho que inserir abaixo da linha que eu estou. Se eu inserir aqui, eu vou inserir antes da linha. Não é isso que o insert faz antes? Então eu não posso inserir antes desse cara. Eu tenho que inserir antes do next desse cara. E o que é que eu vou inserir depois da linha em que eu estou? Uma nova linha. Então, vou criar aqui separado. Nova é um new list. Uma linha é uma lista de caracteres. Então, eu vou inserir essa nova linha. Isso é o elemento que eu estou inserindo. Uma lista de caracteres. Onde que eu estou inserindo? Abaixo da linha em que eu estou. Onde? No texto, que é a lista de linhas. Se eu fizer só isso, ok, já consigo criar, mas eu não estou indo para baixo. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que mudar não apenas o cursor, eu também mudo a linha em que eu estou. Lembra, eu tenho dois cursores, dois iteradores. Um diz a linha que eu estou e o outro diz onde eu estou nessa linha. Eu mudo as duas coisas. Se eu botei uma linha abaixo e eu estava nessa linha, eu tenho que ir para onde agora? Recebe ponto itline ponto next. Eu estava nessa linha e fui para a linha de baixo. E o meu cursor agora é o começo dessa linha de baixo. itline ponto value ponto front. O começo da linha de baixo. Inseri uma linha embaixo, desci e eu estou no começo dessa linha. Então agora, quando eu rodar, na hora que eu der o Enter,
eu vou para a linha de baixo. Na hora que eu der o Enter, eu vou para a linha de baixo. Na hora que eu der o Enter, não interessa onde eu dou o Enter, eu vou para a linha de baixo. E aí a gente vai aos pouquinhos. O que seria fazer um up? Já que vocês já estão pegando o macete, o que é clicar para cima? Eu tanto subo a linha em que eu estou, na verdade, vou para a linha Previous, e o cursor ele vai para o começo dessa linha. Se eu vou para baixo, e aí todas essas atividades aqui, eles têm que ser verificados, justamente para quando você chegar no mais de cima, você não voltar para a linha de baixo. Você só pode ir para a linha de cima se tem uma linha acima. E aí a gente vai fazendo esses indo e voltando. O que é o objetivo de vocês? Fazer o que vocês conseguirem de hoje para amanhã. Entendeu? Começa... Eu quero que vocês façam o que vocês conseguirem de hoje para amanhã. Claro que vocês podem continuar fazendo durante a semana, mas é para entregar o que vocês puderem de hoje para amanhã. Estou dando tempo de sala de aula para vocês não dizerem que estão aperreados com provas, trabalhos, etc. Para tentar fazer agora. O que é disruptivo aqui? Você nunca pensou em interadores, agora você está sendo forçado a pensar em interadores o tempo todo. Você só pensou em índice sua vida toda, né? Sua vida escolar, tudo era índice para baixo, índice para cima. Agora você tem um elemento que controla uma posição, o iterador. E você vai ter que navegar com esses caras, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, next, previous, etc. Então, façam o que vocês conseguirem de hoje para amanhã. O pessoal da turma de ontem perguntou, posso fazer em casa, se eu terminar eu preciso vir amanhã? Não. Se eu terminar, você só manda mensagem, eu dou sua presença, vai ter que fazer tudo. Tudo bem? Aí se vocês terminarem de hoje para amanhã, mandam mensagem 3 horas da manhã, terminei. Vou mais não amanhã. Miserável. Oi. Sim, o que eu troquei foi... Aqui texto tá como aí? Texto também? Lines. Então era assim, né? E T-line estava como line e T-sharp estava como cursor. Então, eu só troquei porque eu achei que fizesse mais sentido. Lines é o texto inteiro, né? Ou então você bota o nome que você quiser aqui, o código é seu. E aqui, o que é line, eu chamei de iterador de line para deixar claro que não é a linha em si, é o iterador da linha. E o cursor você pode manter como cursor ou mudar para outra coisa que você queira. Eu mudei cursor para iterador de caracteres para eu saber em qual caractere eu estou. É a última atividade do bloco lista, é o editor interativo. O pessoal da outra turma disse que era muito melhor que a atividade de fractais, acharam que foi divertida. Comecem aí, talvez vocês gostem também. Essa editor de texto vai fazer também? Não, é só o interativo. Se vocês fizerem interativo, o editor de texto é a versão não interativa disso daqui. Só que o interativo é mais legal. Vocês conseguem ir fazendo e testando. Outra coisa, o T-Cell, ele manipula a entrada e saída do terminal. Então, às vezes, você dá um Ctrl+C e o teu terminal fica meio bugado. Então, você vai ter que matar o terminal para ele resetar, entendeu? E voltar de novo. Se seu terminal ficar bugado, você clica uma vez, ele reconhece 2 cliques, então você mata o terminal e volta de novo. Aconteceram poucas vezes, mas só para deixar avisado, que se o T-Cell morre sem... Que, por exemplo, o que acontece? Se você dá um Ctrl+C normal, ele vai desalocar o T-Cell normal. Só que às vezes você implementou e botou um loop infinito, aí você não consegue matar na mão, aí fica todo bugado. Por causa do loop infinito, você tem que matar o terminal inteiro. Show? Então, bom trabalho, é só isso. O resto agora é com vocês. O vídeo vai ser Hã? O vídeo vai estar Ou mais tarde. Então eu posso subir agora se quiser.